Essa foi a ideia que fez com que Rhaenyra e os negros virassem o jogo e tivessem vantagem na Dança dos Dragões. Fala, taberneiros, aqui é o Daniel e esse é mais um vídeo de House of the Dragon sobre um ato que mudou a batalha entre os negros e os verdes. Para falar sobre esse assunto, primeiramente temos que contextualizar o que estava acontecendo na Dança dos Dragões naquele período. Ambos os lados tiveram grandes perdas naquele período, que fez com que os negros avaliassem que aquele era o momento de tomar Porto Real, porque tomar Porto Real significava ter o Trono de Ferro para si, o que ia fazer com que a questão da Rhaenyra ser realmente legítima no cargo se fortalecesse, pois ela estaria sentada no Trono de Ferro. E quando se fala nessa briga dos Targaryens, as peças mais importantes desse tabuleiro e que definem tudo são os dragões, e nisso os verdes tinham vantagem, pois possuíam a Veiga, de tamanho enorme e com vasta experiência em batalha, e a Dreamfire, a dragão da Helaena, que apesar da Helaena não estar bem naquele momento, poderia decidir montar a sua dragão e ir para a batalha, pois a Dreamfire tinha tamanho e também tinha experiência com quase 100 anos por ali. Enquanto isso, do lado dos negros, apenas o Caraxes fazia diferença, pois tinha velocidade e experiência em batalha, enquanto os outros não tinham essas características e eram pequenos demais. Ou seja, entrar numa treta entre dragões ia ser uma causa perdida e não valeria de nada tentar tomar Porto Real se todo mundo fosse morrer no final. Mas analisando mais profundamente, os negros sabiam que eles possuíam mais dragões, pois em Pedra do Dragão é onde os dragões que não tinham montadores faziam seus covis, ficavam ali nas cavernas, como Vermithor, a Asa Prata, Silver Ring, e também o Sea Smoke com a saída do Laenor. Sem contar os dragões selvagens, como Shipstealer, Canibal e Grey Ghost. E aí veio aquela questão, olha, nós temos os dragões, mas não temos montadores para montar neles e ir para a batalha. Só que surgiu uma ideia a partir do Jace que existem os Sementes do Dragão. Os Sementes do Dragão são bastardos Targaryens. Mas quem são os Sementes do Dragão, Daniel? O que é isso que você está falando? Para explicar sobre isso, é só falar sobre o costume da primeira noite, onde o senhor daquela região tinha o direito de consumar o casamento daquele casal recém-casado. E isso gerava muito constrangimento. Imagina para a mulher ter que deitar com um homem qualquer e também para o homem aceitar aquela situação. Visto isso, a esposa do rei Jaehaerys falou com o marido, olha, acaba com esse costume, cria uma lei para proibir isso aí. E isso foi feito e a partir de um certo período, a partir ali do reinado do rei Jaehaerys, o costume da primeira noite foi encerrado. Só que em Pedra do Dragão, isso meio que continuou um pouco, porque o pessoal de lá tinha uma visão diferente, já que eles consideravam os Targaryens muito próximo dos deuses. Então, ter essa primeira noite, ter um filho bastardo dos Targaryens, era considerado meio que uma dádiva, uma bênção, tanto que esses filhos gerados através dessa consumação, através dessa bastardia, tinham até algumas regalias, como ganhava terras, algumas riquezas e até mesmo títulos. Então, apesar de ter finalizado esse costume da primeira noite, isso ainda acontecia em algumas situações, principalmente em Pedra do Dragão, ou que seja relacionado a alguém aí de sangue valeriano, como os Targaryens. E sabendo dessa grande quantidade de bastardos na região, o Jace e o Conselho Negro decidem convocar essas sementes do dragão para tentar montar o dragão, na ideia de que quem conseguisse esse feito ganharia terras, riquezas e até mesmo o título, algum deles até podendo perder o título de bastardia. E é importante ressaltar que essas sementes foram convocadas porque possuíam uma parte do sangue Targaryen, uma parte do sangue valeriano. Isso é importante, pois a conexão com o dragão acreditava-se que era feito com uma conexão de sangue, ou seja, os dragões só aceitavam aí quem tinha um sangue valeriano ou sangue de montadores de dragão, para falar a verdade, algo que a casa Targaryen era lá em Valíria. E nos dragões a serem domados tinha o Vermithor, que aparece no finalzinho da primeira temporada, com o Daemon cantando para ele, o Sea Smoke, o dragão do Laenor. Na série vão ter que explicar porque na série o Laenor sobrevive e nos livros ele morre, o que é possível com que outra pessoa fizesse essa conexão com esse dragão que é o Sea Smoke e o Fumaresia. E temos também a Asa Prata ou Silver Ring, que é a dragoa da falecida rainha, sem contar os dragões selvagens, que são o Canibal, que era enorme, alguns falavam que era até do tamanho ali da Veiga. Tinha também o Shipstealer, ou um roubo-ovelha na tradução, e o Grey Ghost.
são esses os dragões a serem domados ali na semeadura para essas pessoas que foram convocadas. Só que essa história da possibilidade de montar um dragão se espalhou tanto que até mesmo as pessoas que não eram bastardos Targaryen tentaram reivindicar um dragão. Alguns deles foram o Sir Stephen Darkling, que era membro ali da Guarda Real, e o Lord Gorman Massey, que tentaram reivindicar um dragão, mas não deu muito certo, deu muito errado, para falar a verdade. Quem também teve um final trágico foi o Silverdennis, que dizia ser bastardo de Maegor o Cruel, o que não fazia muito sentido, já que o Maegor já tinha morrido 80 anos antes do início da Dança dos Dragões, só que ele tinha as características valerianas, como o cabelo branco, o que daria como entender que ele era bastardo ali de uma outra pessoa com sangue valeriano, mas não especificamente um Targaryen. E ele tentou montar o dragão Shipstealer, que acabou arrancando seu braço. Enquanto os filhos tentavam estancar a ferida, o dragão canibal apareceu, avançou contra eles e devorou tanto o pai quanto os filhos. O Vermithor, a Silver Ring e o Sea Smoke tinham mais costumes com pessoas, o que facilitou de certa forma que alguém domasse, que alguém montasse eles. Como já haviam sido montados, estavam mais dispostos a aceitar novos mestres. Vermithor, o dragão do próprio velho rei, o rei Jaehaerys, curvou seu pescoço para o bastardo de um ferreiro, um homem enorme chamado Hugh, o Martelo. Enquanto um homem de armas de cabelos claros, chamado Ulf, o Branco, montou Silver Ring, a amada dragoa da boa rainha Alysanne. E o Sea Smoke, que antes era montado por Laenor Velaryon, aceitou em seu dorso um rapaz de 15 anos chamado Adan de Casco. E essa história tem uma treta envolvendo o Adan de Casco e seu irmão, o Alyn de Casco, pois não se sabiam quem era o pai de ambos. E a mãe deles falaram que o Laenor era o pai desses dois meninos. Porém, era de conhecimento do povo e da gente também que assistiu a série que o Laenor não tinha tantos interesses aí por pessoas do sexo oposto. E levantou-se um boato de que, na verdade, o Corlys Velaryon era o pai desses meninos. E por conta de alguns atos que ele tomou ali também, deu a entender que realmente poderia ser ele. Em relação aos dragões selvagens, Canibal era praticamente impossível de montá-lo, tanto que seu nome se refere porque ele comia carcaças ali de dragões mortos e também filhotes de dragão que aparecia lá em Pedra do Dragão. E as pessoas que tentaram montar ele acabaram morrendo também e virando comida, virando papinha. O Grey Ghost, fantasma cinzento ou fantasma cinza, também era até difícil de encontrá-lo, tá? As pessoas não conseguiram encontrá-lo, então também não montaram ele. E o Shipstealer tem uma história muito interessante, porque ele não só arrancou o braço ali do Silverdennis, como fez outras vítimas. Porém, havia uma menina chamada Needles, ou Needles, que, percebendo que o dragão se alimentava de ovelhas, só se alimentava de ovelhas e gostava disso, ao longo do tempo, foi cada vez mais entregando, levando ovelhas ao covil desse dragão e conquistando ele. E depois de um tempo, ela conseguiu montá-lo, conseguiu dominá-lo e fazer essa conexão com esse dragão. Diferentemente das outras sementes, ela não possuía características de sangue valeriano, tanto que sua pele era morena e ela não tinha os cabelos brancos. E existe um grande mistério sobre ela. Por conta de suas características, houve até mesmo perguntas se ela realmente é uma bastarda ou se fez ali uma conexão com magia com esses dragões. A verdade é que falar sobre essa questão de conexão de um montador com o dragão ainda é um pouco difícil, já que o George Martin não trouxe tantos detalhes sobre isso. Por fim, o objetivo do Jaehaerys foi conquistado, pois surgiu 4 novos montadores de dragão para ajudar os negros nessa batalha. Isso fez uma grande diferença e até trouxe surpresas nesse enredo, mas isso você vai descobrir assistindo a série e quem sabe em vídeos futuros. Por isso é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like para impulsionar esse conteúdo e também compartilhe esse vídeo para mais pessoas saberem desse assunto. E aí embaixo deve ter alguma rede social minha na descrição, um meio de contato. Quem quiser é só mandar uma mensagem por lá que eu tento comunicar com todos. Muito obrigado por sua visualização, tamo junto e fui!